Meu nome é Risney Lima, eu sou atriz, sou cantora, me aventuro aí pelo mundo das artes, por várias áreas, também danço e sou uma vencedora do câncer de mama. Eu sempre tive uma vida assim muito livre, né? Sempre viajei muito, morei fora durante 16 anos, depois entre idas e vindas dão um total de quase 20, né? Nessa brincadeira de viajar para todos os lugares, cidades, países. E quando eu descobri o câncer, foi uma prisão. Eu me senti aprisionada, porque graças a Deus eu estava no Brasil, né? E a gente estava passando por uma pandemia. Foi assim, foi quando eu descobri, né? E a gente estava entrando, na verdade, na pandemia. A gente ainda estava saindo da normalidade. Eu descobri o câncer de férias, mais ou menos, no Brasil, passando uma temporada, que para mim ia ser uma temporada curta. E o câncer me pegou e me deu uma rasteira. Por quê? Porque quando você descobre uma doença dessa magnitude e você sabe que você não pode se mover e você vê aquele caminho assim para ser percorrido muito longo, porque, né, você não acredita que você vai ter que ficar no tratamento pelo menos 2 anos, né? Pelo menos 2 anos. Então, eu achei que aquilo era gigantesco. E aí foi o que eu senti no momento, foi de me sentir aprisionada. Eu descobri da forma mais improvável do mundo, né? Porque eu tinha acabado de superar um problema de saúde gravíssimo na Europa, né? Que eu quase morri. Que também fui pega de surpresa no meio de um balé, né? Eu sou bailarina também, então eu tava dançando e senti uma dor abdominal muito forte. E eu descobri da forma mais complicada, né? Porque eu fui levada às pressas para urgência e descobri que o meu intestino tinha rompido em 3 lugares. Então os médicos, a junta médica, 8 médicos lá em Maiorca, falaram para mim que não sabiam se eles iam conseguir que eu sobrevivesse ali àquela cirurgia, né? E que só o milagre, se eu tivesse fé, que eu clamasse pelo meu Deus, porque a probabilidade que eu tinha de ter uma infecção generalizada por causa da situação era imensa, né? Que eles iam fazer o melhor que eles pudessem. E assim, engraçado que a gente é tão bobo, né? A gente nunca sabe, assim, o limite da vida e da morte, que ele tá sempre ali. E eu só falei pra ela, não, mas eu tenho que voltar a bailar. Como é que eu... Risney, se você sobreviver, vai acontecer isso e isso. Esquece bailar, esquece dançar, esquece tudo isso. A gente vai tentar salvar sua vida. E eu, quando voltei pro Brasil, eu tava me recuperando ainda desse baque. Minha mãe tinha tido câncer de mama. E ela me falou o seguinte, Risney, ela ainda estava, né, em tratamento. E num dos acompanhamentos com a minha mãe, a médica dela falou, por que você não faz um check-up? E eu falei, não. Pensei, eu acabei de quase morrer na Europa, não vou quase morrer de novo aqui, né? Já tô livre, já tô com crédito por um bom tempo. E ela insistiu. Numa segunda consulta, ela falou, Risney, faz um check-up por causa do histórico da sua mãe. Vamos descobrir se você não tem, se não é hereditário, né? E eu ali, de tanta insistência de um de outro, resolvi fazer por fazer. Não tinha nódulo, assim, palpável, né? Não tinha nada disso. E eu fiz o check-up. E ela me chamou e falou, Risney, olha, a gente descobriu um nódulo atrás do seu mamilo, imperceptível,
e a gente vai encaminhar você para um mastologista. Para despertar também você, que tá jovem, que é bonita, ou que é uma pessoa alegre, cheia de vitalidade. A doença, ela não tem cara. Ela não vai porque um é assim, outro, né? A doença, ela acontece em todos os corpos. Quando tem que acontecer, não é uma coisa específica. É lógico que a alimentação, o que você faz, mas isso não é tudo. Porque, por exemplo, eu não bebo, não fumo, tenho uma vida saudável, me alimento de forma que eu considero muito saudável. E mesmo assim, né, fui surpreendida com esse diagnóstico. Então, eu tô fazendo isso aqui até para alertar as pessoas para terem esse cuidado e não desistirem jamais, né? Porque para Deus nada é impossível. E a minha cura, a sua cura, ela é uma realidade, tá? Então nós vamos em busca dessa cura. Um beijo. Aí eu pensei, até então pensei, só por precaução, né? E só que o exame que ela tinha em mãos já estava claro. Eu estava no BIRAIDS 4, que é o grau máximo de periculosidade de câncer. Já era um fato, tava tudo ali, só que eles não falam no primeiro momento para você. Quando ela falou realmente, Risney, olha, você tá com câncer de mama, a gente vai ter que tirar uma ou duas das suas mamas, porque pra gente tentar te livrar desse problema, né? Então aquilo ali é terrível. É terrível, porque para uma mulher, assim, um pouco de... é vaidade, né? Assim, talvez, não sei. A questão de você pensar, nossa, como assim vou perder minha mama, né? Então você nunca tá preparado. Mas assim, no passar do tempo, com tudo que você vai aos poucos assimilando, você se importa mais em estar vivo. Aí tudo isso passa a ser relevante, passa a ser insignificante, perto do que é viver. Então, eu pensei, ok, né? Mas é horrível. É um chão que se abre debaixo dos seus pés e você acha que você não vai conseguir aguentar a batalha, né? Mas aí é onde você pede, eu que tenho muita fé, eu tive uma conversa muito franca com Deus, falei, olha, eu sei que o Senhor me deu uma vida de novo, mas eu quero mais uma vez. Eu quero ser vitoriosa. Quando você recebe essa confirmação, no primeiro segundo, assim, você não acredita. Você pensa que pode estar errado, você quer fazer outros exames. Aí você entra na questão, por exemplo, eu fazia autoexame, mas era indetectável. Aí o que acontece? Você pensa que, né? E é uma das teclas que eu bato, porque não é só o autoexame. Não é só. O autoexame é apenas uma parte. Então você tem que fazer prevenção. Você tem que estar atento aos sinais do seu corpo. Meu corpo deu sinais e eu não vi. Um dos sinais do câncer de mama, por exemplo, que é o que eu tô falando para você diretamente, que é o que eu tive, né? O bico do peito, ele inverte, ele começa a retrair. É um sinal, eu não percebia, porque eu não entendia. Então, nós, mulheres, temos que estar extremamente atentas aos sinais do corpo. Porque eu nunca senti nenhum tipo de dor, nunca senti nenhum tipo de desconforto, nada. Foi mesmo o diagnóstico de uma prevenção que diagnosticou. E sim, o primeiro momento é o mundo se abrindo debaixo dos seus pés mesmo.
cada caso é diferente um do outro, né? Tem casos que você já não tem tempo mais de fazer só uma remoção, no meu caso, né? Que eu acho de extrema sorte você descobrir um câncer de mama, vamos dizer assim, porque é tratável, entendeu? Quando você vai começando a digerir toda essa situação de que você está sendo, de certa forma, abençoado, porque é um câncer que você tem como descobrir, tem como tratar, entendeu? Você começa a colocar os pés no chão e começa a pensar, poxa, opa, eu tenho chance, então vou me agarrar a essa chance. Então, o começo do tratamento, no meu caso, né, o meu câncer já estava avançado, então foi a cirurgia, porque ele já estava se espalhando rapidamente, né? Então, no caso, eu perdi uma das minhas mamas mesmo, não precisou retirar a outra, mas o primeiro momento meu foi cirurgia. Tive que fazer quimioterapia, muitas, né? Eles começam por quimioterapia vermelha, depois quimioterapia branca, que quer dizer o seguinte, a vermelha é mais forte, né? Então, ela é aquelas que dão vários... você perde o cabelo, né? Você emagrece, porque quimioterapia em si, ela mata tanto suas células boas quanto as más. Então, é meio que um tiro, assim, para dar certo, né? Você tem que acreditar que aquele tratamento ali vai dar certo, porque ele tá te matando, para depois você renascer como uma fênix. É mais ou menos isso. Bom dia, meus queridos. Ninguém falou que seria fácil o processo. Tem dias de muita dor, física mesmo. Coisas que acontecem que você já está esperando, mas que você pensa que por um milagre essas coisas podem ser evitadas de alguma forma. Às vezes até são. Às vezes vêm mais brandas do que você pensa que poderia ouvir. Eu quero te dizer que diante das dores, diante dos medos, dobre seu joelho, converse com Deus e pense e faça coisas que possam te fazer feliz, como ouvir uma música que você ama muito, como marcar encontros com amigas felizes e alegres que possam te passar uma energia positiva. A vida da gente, ela é imprevisível para todo mundo. Então, não se esqueçam, eu sou repetitiva nesse ponto, para você viver o presente, ser seu maior presente, né? E é esse o meu recado de hoje. Um beijo. Na altura, eu tava, né, fazendo um filme, inclusive, com meu amigo, que me conhece muito bem. Eu tava fazendo um filme, pleno auge da minha vaidade, vamos dizer assim, né? Ali, vivendo momentos gostosos para quem é ator, para quem é atriz, mundo da arte. É tudo de gostoso. Você tá participando de um filme, você tá fazendo uma coisa legal que você ama, perpetuando sua imagem, né? E eu tava com o cabelo imenso, lindo, né? Eu tava bela, vamos dizer assim. Eu tava me sentindo maravilhosa. E foi quando eu descobri o câncer, eu até dei uma afastada, né, das gravações, fui fazer cirurgia. Então já a questão que fiz a cirurgia primeiro, já perdi a mama, já não estava muito bem. Segunda etapa ia ser perder os cabelos, né? Então
como nós trabalhamos com cinema, eu falei com meu irmão, né? Olha, vamos fazer o seguinte, eu quero documentar todo o meu processo. Eu quero fazer um filme da minha história. Eu quero conscientizar pessoas e o meu filme vai ter final feliz, porque quando eu estava nesse processo, desde o início, eu comecei a assistir muitos filmes sobre essa doença, né? E praticamente as pessoas morriam no fim. Eu falei, não, opa, eu quero fazer um filme que o meu final vai ser feliz, porque eu vou vencer. E eu falei pro meu irmão, falei, olha, vamos documentar, eu quero fazer passo a passo para eu ir conscientizando mulheres. Fiz um Instagram para estar conscientizando as mulheres e mostrando passo a passo das minhas dores. Quando elas precisassem daquele meu apoio, eu poder também ajudar. E foi aonde eu peguei e deixei ele de sobreaviso para quando eu fizesse a primeira quimioterapia, a tendência era de dias depois o cabelo começar a cair. Então a gente tinha tudo preparado, salão, né? A gente tinha preparado todo o esquema montado para quando os cabelos começassem a cair, eu correr pro salão e a gente fazer as cenas. Aí nesse dia específico, num dia anterior, eu passei a mão e já saiu um fio inteiro. Aí eu já fiquei apreensiva, eu falei, opa. Aí eu já liguei pro meu irmão, falei, olha, deu o primeiro sinal. Então ele já ficou meio que atento pro começo. E aí ele, no dia seguinte, quando eu acordei, a cama tava repleta já de cabelo, né? E aí eu liguei pra ele e falei, Ramson, eu nem vou levantar. Eu quero que você já venha fazer as cenas aqui desse jeito mesmo. E ele correu pra lá e fez as primeiras cenas do meu cabelo, tudo ali na cama, os que já tinham saído. E nós corremos pro salão de um grande amigo meu. E ali a gente montou pra fazer a cena de eu raspando a cabeça. Por quê? Por que as pessoas raspam? Porque o cabelo começa a cair e faz buraco. Então você pensa, você com cabelo imenso e falhas imensas, você fica com mais cara de doente. E as pessoas fazem isso de raspar o cabelo para não ter essa aparência tão degradada, vamos dizer assim, tão triste. Então eu optei por raspar antes que ele começasse a fazer os buracos. E foi um dia lindo, assim, porque você nunca sabe como é que é a sua cabeça, mulher, né, que tem cabelo grande. Você pensa, ai meu Deus, como é que eu vou ficar careca? É se só ver o careca bebê. E quando eu terminei de raspar, que a gente fez aquela cena ali toda linda, os meus amigos que estavam ali presentes falaram assim, você ficou tão linda, sem cabelo, sua cabeça é perfeita, é redondinha. Eu me senti assim, eu falei, que bom, né? Até no vídeo tem mostrando eu toda feliz e eu aqui, assim, eu começo a chorar, porque assim, as pessoas que te rodeiam nesse momento é muito importante. Esses tempos atrás, uma amiga minha, passando pelo mesmo processo, ela me perguntou, amiga, o que eu faço, né? Eu falei assim, não se isole. Ah, mas a médica falou para eu me isolar do mundo porque é perigoso, porque a imunidade está baixa. Não se isole. Até porque a gente não sabe quanto mais tempo a gente vai viver. Aliás, nenhum de nós sabemos quanto tempo mais a gente vai viver. A gente está aqui hoje e amanhã a gente pode não estar. Não tem uma regra para a vida. De, você vai viver 1000 anos porque você não teve câncer e eu vou viver só 10 dias. Não. A vida ela é improvável para mim e para você. Então, eu acredito muito nisso, né? Espero que vocês tenham gostado aí do novo visual, né? Assim, totalmente Sidney O'Connor, né? Dolores Duran, do The Cranberries,
né? E várias outras aí que já rasparam suas cabeças por vários motivos, ou profissionais, ou por problemas de saúde. Não interessa qual o motivo. O que interessa é que a gente é vencedor, é guerreiro, não é isso? E é isso que eu, Risney Lima, vim aqui falar pra você. Beijo no coração. Siga o meu Instagram novo, Câncer em Busca da Cura. E tenham a certeza que essa vitória não é só minha, é minha e de vocês que estão junto comigo. Beijo no coração, cheio de amor e de luz. Na verdade, 2 anos é só um norte, né? Porque eu ainda estou em tratamento, né? Eu tomo um remédio controlado, né? Que é tipo uma quimioterapia oral, que ela dura 5 anos. Então, eu ainda estou me tratando. Faço acompanhamento, né? Começa de 3 em 3 meses, depois vai para 6 meses, depois eles espaçam um pouco mais. Mas o de sangue mesmo você tem que estar fazendo sempre para controlar se tem alguma alteração. Então, um tratamento, um acompanhamento que eu acho que eu vou fazer para sempre, né? Não vai ter assim, agora eu tô livre. Não. Mas assim, como eu tenho uma fé inabalável de que sim, né? Deus tem um propósito na minha vida de me manter viva, né? Então eu acredito que eu tô 100%. Eu sempre fui de muitas amizades. Amigos fiéis mesmo, assim, também, né? Eu me considero uma pessoa muito amada, muito querida, né? Eu tento ser essa pessoa, assim, uma boa pessoa correta, uma pessoa humana que cuida do próximo, que ama o próximo, que estende a mão. Eu sempre tentei ser e tento ser cada dia melhor uma pessoa. E essas coisas que acontecem na vida da gente vão lapidando a gente de uma forma bruta. Eu me considero um diamante mesmo, porque eu tenho sido forjada a grandes temperaturas, né? Inclusive eu tenho um sonho de escrever um livro que chama Garota Diamante, e ainda vou escrever. E os meus amigos, a minha família, eles foram de extrema importância, né? Até porque eu também me sinto abençoada por estar no Brasil na altura, porque eu pude fazer esse tratamento tão longo perto das pessoas que eu amava, que são meus pais, meus irmãos e vários amigos, né? Que também tenho amigos assim fora do Brasil, que no primeiro momento que eu te contei, do meu primeiro baque, foram eles que me sustentaram. Por isso que eu falo que eu sou muito amada. Onde quer que eu passo, eu tenho pessoas que estão sempre ali me amparando, né? E aqui não foi diferente. Meus amigos, familiares, todos estiveram do meu lado, me apoiando, me abençoando, orando por mim. Pessoas desconhecidas que também entraram na minha luta e oraram por mim. E eu sei que eu fui vitoriosa, mas eu não fui vitoriosa sozinha. Eu fui vitoriosa por um Deus que eu acredito, e pela oração de várias pessoas que oraram por mim todo esse trajeto e me ampararam dessa forma, com música, com amor, com alegria. E uma coisa que eu sempre fiz, né, porque eles falam que o câncer é causado por mágoas profundas. Então, eu tentei me curar se eu tivesse alguma mágoa, e sempre a gente tem alguma coisinha que fica ali guardado numa gaveta. Eu fui me curando também, né, dessas dores. As pessoas me veem muito forte, sabe? As pessoas olham pra mim e falam, nossa, ela é uma rocha, ela é realmente um diamante, vamos dizer. Eu me vejo essa mulher muito forte, por tantas lutas que eu já passei, pesadas, vamos dizer assim. Mas Deus não dá nenhum fardo maior do que você possa carregar. E eu acredito que se eu tive que passar para me lapidar, ótimo. Eu tô aqui, firme, né, para enfrentar
novas batalhas. Eu não vou em momento algum abaixar minha cabeça, mesmo que se amanhã eu descubra que eu tenho um mês de vida, eu vou viver aquele um mês de vida como o melhor mês de vida da minha vida. Talvez um momento assim gostoso de se ouvir é quando você vê que o processo já tá mais pro fim, né? E que você tá bem, que tá tudo certo. E cada vez que você faz o exame, você vê que tá tudo bem. E é Deus te presenteando com mais vida, né? Teve uma coisa também que foi marcante, já falando em marcas profundas, porque quando você perde os cabelos, né? Você perde os cabelos, você perde o cabelo de todo o corpo. Perde os cílios, a sobrancelha, né? Perde tudo. Então, assim, você fica meio estranho mesmo, né? Assim, sem pelo nenhum. E aí, um belo dia, quando eu já estava terminando as quimioterapias, devagarzinho seu cabelo começa a voltar, né? Seu organismo começa a reagir. E um dia eu acordei de manhã e já tinha uns penugem assim de cílios, sabe? Assim, Nossa, aquele dia pra mim foi lindo. E eu até fiz um vídeo falando sobre isso, né? Que às vezes a gente não dá valor a coisas tão delicadas, que é ter cabelo, que é ter cílios, porque a gente vai passando pela vida igual um trator e se esquece de agradecer diante do espelho a cada dia por você estar vivo, por você estar com saúde, por você estar bem, por você poder ver, por você, né, a cada dia poder continuar suas lutas. Então acho que a gente tem que ser mais grato, né, quando a gente está bem 100%, porque a gente só lembra desses detalhes quando a gente cai. Eu gosto de ir registrando as passagens, as etapas. Eu já estou na minha 13ª quimioterapia e já noto algumas mudanças, né? Vocês notaram que eu já não tenho os meus cílios, que eu não tenho sobrancelhas, mas que meu cabelinho voltou a nascer. É isso. As coisas se transformam como uma borboleta, que é lagarta, depois casulo, depois se liberta e vai voar. Liberte-se. Acredite que seu tempo de lagarta vai passar, que seu tempo de casulo vai passar. Quando você for borboleta de novo, você vai voar. Vai voar tão alto, vai ganhar os céus e vai exibir suas lindas asas para que todas as pessoas fiquem admiradas. E se depois você tiver que voltar a ser lagarta de novo, a voltar para o casulo, você já vai ter aprendido a lição. Vai ser bem mais fácil. Eu desejo a você que você voe bem alto e conquiste todo o céu e todo o espaço que existe ao redor. Seja feliz, ame, seja corajoso, faça com os outros o que você gostaria que os outros fizessem com você. Pense bem, a vida é única, não existe volta, a gente só segue pra frente. Um beijo gigantesco, muita fé, amor e alegria para todos vocês. Depois que eu recuperei, né, de todo esse baque, eu, em forma de agradecimento a Deus, que eu sou muito, né, crente a Deus, né, tenho muita fé, e eu sei que essa fé foi o que me trouxe até aqui. Eu quis, né, gravar, eu gravei, assim, com as minhas condições mesmo, não são tantas. Eu gravei um CD gospel com 5 músicas em agradecimento a Deus, e esse CD geralmente eu apresentei pessoas, né?
E tem um filme que eu comentei, que tá na gaveta, mas tá em andamento, que é esse filme contando a minha história, né, de superação, que também em breve a gente vai finalizar. E é isso, convido vocês a depois conhecerem um pouquinho do meu trabalho. Eu queria conscientizar todas vocês, mulheres, que estão passando por esse processo, que eu sei que é doloroso, mas ele sim pode ter um fim feliz se você der o seu melhor, se você se alegrar a cada dia, deixar Deus cuidar do processo todo, não esmorecer, né? Eu acho que a alegria é fundamental nesse tipo de cura, principalmente de câncer. Então a gente tem que se alegrar, ouvir boas músicas, andar com pessoas positivas. E foi o que eu fiz, e eu acho que vocês devem fazer o mesmo. E os homens, familiares que acompanham essas mulheres sejam fortes, porque nós que passamos por isso precisamos de pessoas fortes e felizes ao nosso lado para a gente poder superar essa dor.